Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, que continua no mercado em busca de reforços e dessa vez está mirando a contratação de um volante do Braga. Já a gente vai falar que volante é esse, mais um jogador na mira da diretoria do Flamengo, que continua lá na Europa em busca de reforços. Vamos também atualizar a situação do Vinha. Vamos falar sobre Mateuzinho, ou Matheus França, como agora ele quer ser chamado, que está treinando lá no Corinthians há uma semana, mas até o momento ainda não é jogador do Corinthians. Ele continua sendo jogador do Flamengo e está uma novela danada. A gente vai falar sobre essa várzea que está essa situação, a verdade é essa, o Corinthians bagunçando toda essa novela. A gente vai comentar esse assunto também, vamos atualizar a situação do Thiago Maia, que segue treinando no Flamengo e ainda tem futuro indefinido no rubro-negro. Tem Gabigol também dando entrevista ao Zico, fazendo até aposta em número de gols. Quantos gols será que Gabigol falou que vai fazer? Pelo menos quantos gols em 2024? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, galera, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like no vídeo, ativarem a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser colaborar de maneira financeira, tem um Pix na descrição. E para vocês que gostam de fazer aquela fezinha, aquela aposta, fica a dica aí da KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Utilizando o código VENE, você ainda tem direito a bônus. Muita coisa acontecendo já no futebol brasileiro, campeonatos estaduais, tem amistosos também, Flamengo jogando amistoso no sábado contra o Orlando City. Tem muita coisa, tem futebol internacional, tem basquete, tem muita coisa no site da KTO. Então corre lá que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Vamos começar com as informações do Flamengo. Nessa terça-feira, o elenco que está lá em Orlando recebeu folga. Então os jogadores curtiram ali a folga, alguns foram fazer compras em Orlando, outros foram aos parques da Disney com suas famílias, muitos familiares por lá. Só que terça e quarta será de muito trabalho, porque será treinamento em período integral, ou seja, treino pela manhã e também à tarde, quinta e sexta, um período só. E no sábado o Flamengo encara o Orlando City, esse que será o principal jogo dessa ida do Flamengo a Orlando, lá nos Estados Unidos. Sobre Gabigol, o Gabigol deu sua primeira entrevista para o Zico, pois é, e ele falou sobre a final do Campeonato Carioca. Qual será a final do Campeonato Carioca, na opinião do Gabigol? Ele disse o seguinte, abre aspas, acho que o Botafogo, pelo investimento com a SAF, eles podem contratar alguns jogadores, ficaram alguns também do ano passado, então pode ser uma equipe muito difícil. O Vasco, pelo ano ruim que teve, quase caiu, pode ser que eles voltem. E o Fluminense, o atual campeão da Libertadores. Então eu aposto no Fla-Flu na final. É um clássico muito bonito, é muito legal, espero que dê Flamengo dessa vez. Zico também perguntou a média de Gabigol no Flamengo. O atacante respondeu que em 2019 foi seu recorde, com 43. Então o Galinho propôs um desafio. Menos de 35 não dá. O atacante aceitou e apostou um jantar com o ídolo rubro-negro. Disse o seguinte, vou em busca disso. Se eu fizer 35, você paga o jantar. Se eu não fizer, eu te pago o jantar. Gostei da resenha. Então o Gabigol, obviamente, em tom de brincadeira, dizendo aí que vai tentar fazer pelo menos 35 gols na temporada 2024. Espero que assim seja. Embora eu acho que para o Gabigol se tornar titular novamente, ele vai ter que comer a bola, jogar muita bola dentro de campo e ainda torcer entre aspas, para o Pedro não ficar à disposição. Porque eu não vejo hoje, olhando o estilo do Tite, ele sacando o Pedro para poder botar o Gabigol como centroavante. Vamos falar de mercado da bola, porque a história envolvendo Mateuzinho, ou Matheus França, como ele quer ser chamado a partir de agora, está dando o que falar. Pois é, o jogador ainda não é atleta do Corinthians, está treinando no CT do Corinthians há uma semana, já apareceu em treino aberto a torcida corintiana, já apareceu em vídeo dos bastidores dos treinamentos do Corinthians com a camisa do Corinthians, mas não tem contrato com o Corinthians. Ele continua sendo jogador do Flamengo. Inclusive, isso é até um questionamento que eu posso correr atrás. Se ele se machucar lá, o que acontece? O Corinthians vai assumir esse prejuízo ou o prejuízo será do Flamengo? Porque o contrato dele continua vigente com o Flamengo. E sobre essa situação, o que está acontecendo é o seguinte,
O Corinthians quer mudar aquilo que havia sido acordado anteriormente. O Corinthians quer botar opção de compra ao término do contrato, avaliado em 6 milhões de euros. O Flamengo não quer colocar opção de compra, quer manter aquilo que havia sido acordado anteriormente. E foi acordado com o diretor deles, o Rubão. Só que quando o contrato chegou no presidente do Corinthians, o presidente analisou e falou: opa, isso aqui eu não vou assinar não. Eu acho que isso está acontecendo muito por conta do que aconteceu com o Corinthians em relação ao Lucas Veríssimo, que estava lá, foi anunciado como reforço, não tinha assinado ainda, ficaram enrolando, o jogador foi para o futebol do Catar. Aí agora o presidente do Corinthians, pelo visto, quer fazer essa para ter média com a torcida corintiana depois de ter perdido o Lucas Veríssimo. Fato é o seguinte, não é só a opção de compra que atrasa o desfecho, não. O Timão não quer aceitar uma cláusula que libera o Fla pedir o lateral de volta a qualquer momento durante o empréstimo. Além disso, o rubro-negro também não quer colocar cláusula de taxa de vitrine caso o jogador seja vendido durante o empréstimo ao time paulista. Gente, um imbróglio está existindo porque o Corinthians quer voltar atrás naquilo que havia sido acordado. O Flamengo não tem culpa que o Corinthians hoje está desorganizado. O Flamengo não tem culpa que o Rubão, o diretor, fechou com o Flamengo algo e não falou para o presidente do Corinthians. E quando o presidente do Corinthians foi ver o contrato, falou: não vou assinar. O Flamengo não tem culpa de nada. É o Corinthians que está sendo desorganizado. No caso do Lucas Veríssimo, até acho que o Corinthians deu mole. Foi juvenil, confiou muito na palavra. Mas o Lucas Veríssimo e o seu empresário, o Paulo Pitombeira, que é o mesmo empresário do Léo Ortiz, mesmo empresário do Carille, que está arrumando uma confusão danada no Santos, eles não foram corretos com o Corinthians, em nenhum momento. Agora, nesse caso do Mateuzinho, ou Matheus França, como ele quer ser chamado agora, o Corinthians que está bagunçando tudo. Está uma várzea. Mas a situação continua indefinida. Sobre o Thiago Maia, o jogador continua treinando no Flamengo. O Internacional avisou os representantes do atleta que vai aumentar a proposta. A primeira proposta ao Flamengo foi de 3 milhões de euros por 50%. O Flamengo pediu 5. O Internacional avisou aos representantes do atleta: a gente vai aumentar a proposta. Não vamos chegar ao que o Flamengo está pedindo, mas nós vamos aumentar para tentar a contratação. Agora é esperar para ver se os números que o Colorado irá apresentar agora vão satisfazer o Flamengo. A esperar. Eu acho que será muito difícil. Pelo que eu estou entendendo, o Flamengo, entre aspas, está ganhando tempo para tentar a contratação de um outro jogador para a posição. Porque o Flamengo negocia jogador assim quando tem algo encaminhado. E o nome desse jogador foi publicado aí pelos amigos Paparazzo, Mauro Santana e Rafa Melo. Eles postaram o seguinte: levantamos que Marcos Braz e Bruno Spindel, durante passagem por Portugal, jantaram no restaurante Arcoense e se reuniram com o presidente do Braga, Antônio Salvador. A conversa ocorreu com o objetivo de tentar a contratação do volante Almuraste, de 27 anos. O Flamengo irá apostar todas as suas fichas nessa negociação. O Braga deve aceitar liberar o volante por um empréstimo de uma temporada com opção de compra. Almuraste está vindo de uma lesão, que seria uma preocupação. Porém, mesmo assim, o Flamengo deve insistir na contratação do atleta, que se destacou bastante nas últimas temporadas. E aí eu mandei essa informação dos amigos aí para um dirigente do Flamengo, do departamento de futebol, e a pessoa foi curta e grossa: procede o interesse sim, ponto. E falou isso. Para quem não conhece esse jogador, é um jogador que está no Braga atualmente. Ele tem 27 anos, ele está no Braga desde a temporada 2020, teve passagem por Rio Ave também de Portugal, Vitória também de Portugal, tá bom? É um jogador que é destaque hoje do time português e de fato seria uma boa contratação. Faz total sentido, porque o Thiago Maia não foi vendido, pela informação que eu tenho é essa, que o Flamengo está ganhando tempo para poder ter um jogador encaminhado. Caso não consiga ter um jogador encaminhado, o Flamengo dificilmente venderá Thiago Maia ao Internacional, até porque, teoricamente, você reforça um rival na briga pelo Campeonato Brasileiro. E, de fato, o Internacional vem montando um bom time. Será rival, sim, do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Inter vai brigar nas cabeças na competição nacional. Na Libertadores, o Internacional não está, mas no Campeonato Brasileiro será, sim, um rival direto do Flamengo. Então, fica aí a informação, publicada primeiro pelos amigos aí, Mauro Santana, Paparazzo e Rafa Melo,
E a gente confirmando que, como disse um dirigente aí, procede o interesse sim, a pessoa não disse mais detalhes. E aí, torcedor, você gostaria da contratação desse jogador? Pode deixar a sua opinião aí nos comentários. Sobre o zagueiro Domingos Duarte, do Getafe, conversas continuam em andamento. Flamengo, um dirigente do Getafe me confirmou hoje novamente que o Flamengo continua conversando com eles para poder tentar essa contratação, e aí a gente vai atualizando vocês aqui. Sobre Vinha, tá, galera? O Flamengo já enviou a documentação para o jogador, para os empresários do jogador, agora só falta a assinatura deles para o Flamengo poder anunciar a contratação desse baita jogador. Inclusive no lado do Flamengo, o departamento de marketing e comunicação já tem tudo pronto ali, todo o material pronto para poder divulgar nas redes sociais, só falta o ok do departamento de futebol e obviamente do departamento jurídico, que é quem recebe toda a documentação ali. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, continuem acompanhando o canal Vene Casagrande, um beijo, um forte abraço e fui!